Olá, meus seguidores aqui do YouTube. Antes de vocês então assistirem esse vídeo, mais um vídeo aí desmascarando essa torre aí de vigarista, eu quero informar a vocês que eu estou no TikTok e vou colocar aí então a página aí, o meu perfil, meu endereço lá no TikTok para que vocês possam ir para lá, ok? Acompanhar meus vídeos, onde eu então estou trabalhando incansavelmente para poder então libertar o maior número de testemunhas de Jeová dessa seita norte-americana de controle mental e também alertar os estudantes da Bíblia a não entrarem nessa arapuca. Muito bem, também você que está pensando em voltar aí, eu preciso voltar para a torre de vigia. Então esses meus vídeos também são para vocês, para mostrar para vocês que isso vai ser uma desgraça na vida de vocês, vão trazer prejuízo e mais prejuízo, vocês só vão andar para trás, ok? Então, por favor, queiram ir lá no TikTok aí, conforme está aí o endereço, beleza? Fiquem mais então com mais um vídeo aí, desmascarando a torre de mentira. Muito obrigado. O que é evangelho? Evangelhos são boas novas, boas notícias, conforme você pode conferir aí comigo, por favor. E quem iniciou então a pregação do evangelho, ou que começou a trazer boas notícias, foi aí o nosso Senhor Jesus Cristo, que você também pode conferir. Vejam só. Mas isso então, por que boas notícias? Vocês devem se lembrar que os judeus viviam debaixo de mais de 613 mandamentos. E aí, com o passar do tempo, os fariseus, saduceus, etc., os doutores da lei, sumos sacerdotes, acrescentaram mais leis em cima dessas 613 leis. Tenta imaginar então como era ser um judeu naquela época. Eles viviam então debaixo de uma grande opressão. Só para vocês terem uma ideia, os fariseus chegaram ao ponto de aos extremos dos extremos. Eles chegavam até mesmo a pesar os calçados das pessoas no dia de sábado para ver se não estava então acima do peso, e assim eles consideravam então que uma pessoa estava trabalhando, fazendo serviço ou fazendo trabalho no dia de sábado, assim infringindo a lei. E assim elas recebiam punições. Olha só que absurdo. Jesus então, uma certa ocasião, ou várias ocasiões, ele curou pessoas no sábado. Ao invés daquelas pessoas, aqueles sumos sacerdotes, doutores da lei, etc., tal, se alegrarem com Jesus e também com os curados, eles ficavam assim revoltadíssimos, querendo então tirar a vida de Jesus Cristo. Uma certa ocasião, os discípulos então passaram ali numa plantação, se eu não me engano, de trigo, e colheram algumas espigas, e os fariseus viram aquilo e começaram a acusar os discípulos de Jesus. Olha lá, tá vendo? Vocês estão infringindo o sábado. Ou seja, como eu já disse, viver debaixo ou viver dentro ali dos perímetros de Jerusalém era realmente terrível, era pesadíssimo. Qualquer, no mínimo, infringir da lei, que eles consideravam que a pessoa estava infringindo a lei, já era motivo de punição, já era motivo de ser expulso da sinagoga. Enfim, realmente era uma opressão gigantesca viver como judeu naquela época. E o que acontece? Os profetas, eles já vinham avisando que viria então um libertador, que viria então alguém semelhante a Moisés, que iria então libertar os judeus, principalmente aqueles que eram oprimidos pelos líderes religiosos. E então os profetas diziam que chegaria o Messias, e viria o Messias e queria então mudar toda a história da humanidade. E esse libertador, ele seria então como semelhante a Moisés, como eu já disse, mas maior do que, porém maior do que Moisés. Não mais maior, mas porém maior do que Moisés. Porque vocês devem se lembrar que Moisés foi usado por Deus para libertar os hebreus da opressão do Egito. E Jesus Cristo, então, sendo o Moisés maior, ele iria libertar, então, o povo daquele jugo, ou seja, daquela opressão que as leis traziam, então, sobre o povo. Paulo cansou de falar nas suas cartas que as leis, ela oprimia o povo, a lei escravizava as pessoas, a lei, ela matava as pessoas, entende? Para vocês verem, então, o poder que a lei tinha de oprimir, de trazer um jugo pesadíssimo. Então Jesus, ele veio então a quê? Trazer boas notícias, dizendo que, olha, vocês estão cansados, vocês estão oprimidos, tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, que é leve, que é tranquilo. Entenderam? Jesus estava então falando que a representante da lei, Jerusalém, iria desaparecer.
E uma vez então que Jerusalém desaparecesse, ela iria então levar junto aqueles sacerdotes, sumos sacerdotes, fariseus, doutores da lei, enfim, toda aquela cambada que oprimia o povo com aqueles monte de mandamentos e mais mandamentos. Entende? Então vocês devem entender que as boas novas do reino são boas notícias, o reino é coisas espirituais, não são coisas tangíveis. Vocês devem entender que as boas notícias são de libertações. Vou colocar aí, ó, boas novas de libertação. Libertação do quê? Do jugo da lei. Entende? Porque você imagina, tenta imaginar você sendo judeu e alguém chega e fala assim, olha, a representante das leis, ela vai deixar de existir. Uma vez que ela deixar de existir, vocês vão ter alívio, vocês não vão mais precisar seguir todos esses montes, centenas e centenas de leis, mandamentos. É lógico que aquilo seria, então, eram boas notícias. Puxa, nós não vemos a hora que isso chegue, porque estamos terrivelmente cansados, não estamos mais conseguindo viver, porque tudo é motivo de punição, qualquer coisinha é motivo de repreensão, qualquer coisinha é motivo de sermos removidos da sinagoga, como aquele caso, por exemplo, daquele cego que Jesus curou no dia de sábado. Os fariseus, então, ao invés de alegrar com aquele cego, com a sua família, com os seus amigos, etc. e tal, não, procuraram matar Jesus porque simplesmente Jesus curou aquele homem no sábado e eles ainda expulsaram aquele homem, removeram aquele homem da sinagoga. Vejam só que absurdo. Agora a pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte. Quando as testemunhas de Jeová vão de casa em casa, vocês acham que elas vão levar boas notícias para as pessoas? Porque nós já vimos que boas notícias são boas novas, ou o evangelho, que ele é de libertação. Entendeu? Vocês viram aí que o evangelho significa libertação de julgos, de mandamentos, de preceitos? A pergunta é, as testemunhas de Jeová vão até a casa das pessoas. Aliás, se você não é meu seguidor, por favor, me siga. Se você está gostando do vídeo aí, dê o seu coração. Obrigado. Não, elas não vão levar boas notícias para as pessoas de libertação. Elas vão levar, na verdade, prisões para as pessoas. Vão levar informações, notícias, para que as pessoas, então, adentrem a essa empresa norte-americana de controle mental e assim as pessoas se sentirem, então, ali presas. Quantas testemunhas de Jeová não estão doentes, tá? Fisicamente, mentalmente esgotadas, entende? Por tantos mandamentos, olha, não pode isso, não pode aquilo, deita, levanta, e finge morto, late, rola no chão, tratando vocês como animais, entende? E vocês ainda felizes vêm aqui defender o indefensável, não porque a Torre de Vídeo, nós amamos ser testemunha de Jeová. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Na Noruega, vou colocar aí, ó. Na Noruega existem prisões tão bem, assim, digamos, confortáveis, que os presos se sentem muito mais seguros estando lá dentro do ambiente preso, entendeu? Sem liberdade. Ou seja, a Torre de Vigia conseguiu criar um sistema tão articuloso, tão de artimanha, de filosofia, de emaranhamento, tá, de ideias humanas, que prenderam, tá, fizeram uma lavagem cerebral tão grande na cabeça das testemunhas de Jeová, como fizeram na minha, que você não consegue enxergar que você está preso, você não tem liberdade de absolutamente nada, você não pode ser o dono da sua vida, você não pode ser o gestor da sua vida. Sendo que as boas novas, tá, ela era precursora da nova aliança. Quando Jesus começou a pregar o evangelho, ou seja, trazer boas notícias, ele já estava falando que aquela aliança velha que Deus havia feito com os judeus iria passar, ela iria deixar de existir. E então viria uma nova aliança, um novo mandamento, um novo pacto. Entende? E o que é o novo? O novo significa só coisas boas. Tá? Significa libertação, significa realmente coisas novas, coisas maravilhosas. Mas não, essas organizações de seitas, religiões em geral, que eu não pertenço a nenhuma religião, graças a Deus estou liberto disso, todas elas vêm trazer prisões mentais. Por quê? Essas religiões, seitas, etc. e tal, satânica, elas pegam coisas da velha aliança e traz para a atualidade, sendo que nós estamos debaixo da graça de Deus, nós estamos debaixo de tudo grátis, mas não. Aí vem essas empresas, como acontece aí, Testemunho de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia, Mormons e tantas outras parafernálias aí de religiões, cobrando
dízimo, cobrando aí taxas, cobrando pedágios para vocês ir para os céus, ou então para você ter um terreno aqui no paraíso, sendo que a Bíblia já dizia que tudo seria de graça, gratuito. Porque a graça, o que nós estamos debaixo da graça? Graça é tudo de graça, de grátis. É tudo grátis. Entendeu? Então, veja bem, as testemunhas de Jeová não levam boas notícias, coisas não, mas vão levar prisões para as pessoas. Elas levam as pessoas para a torre de vigia, e essas pessoas, então, agora não pode ser a dona das suas próprias vidas, não pode gerenciar as suas próprias vidas, não pode ser dona das suas próprias cabeças. A cabeça das testemunhas de Jeová são cabeças americanizadas, porque as ideias das testemunhas de Jeová, a mente delas são moldada, feita uma lavagem cerebral, é implantada a mente dos norte-americanos dentro da cabeça da testemunha de Jeová, e é por isso essa loucura toda, como vocês já viram. Não só a testemunha de Jeová, mas todas essas parafernálias de religião diabólica que existe no mundo. Aliás, mais uma vez, se você gostou, dê o seu coração e me siga. Muito obrigado.